não acabou a primeira parte ainda. Nós estamos no parágrafo que diz: aquela alma resoluta, o Senhor, que quereis que eu faça? Não acabou a primeira parte, não? Não acabou a primeira parte. No dia 18 Então, do 8, nós paramos nesse parágrafo. caramba, para mim já tinha acabado Não a acabou. primeira parte. Perguntei até ao seu Roberto, porque eu falei assim, pô, posso estar enganada. Perguntei ao seu Roberto, ele falou que não, que a gente está nesse parágrafo. Nossa senhora, eu botei até na YouTube, final da primeira parte. Tá quase no final. Então vamos lá, não tem problema. Senhor, que quereis que eu faça? Então, no livro novo, é página 180. No livro antigo é o quê? 199. Vamos lá. Senhor, que quereis que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação dos seus esforços de homem, entregando-se-lhe... Esse pedacinho, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Então, o Emmanuel faz uma descrição do novo homem, né? Perfeita. E o detalhe é esse: não escolhe tarefas. Tá? É à disposição, não é à vontade, é esforço, seja onde for a hora que for. E nós vamos ver isso na sua caminhada, suas viagens, né? na sua missão de pregar o cristianismo fora de Jerusalém, né? Entre os gentios. A vida dele realmente, a partir desse momento, muda muito. E antes ele tinha tudo nas mãos, inclusive o poder, dinheiro, autoridade, tudo. Agora não. Agora ele vai criar um novo tipo de vida, sem o poder, sem dinheiro, mas a autoridade, ele vai criar a verdadeira autoridade, que é a moral. Né? Ele vai, aos poucos, criando esse... Nós vamos ver no livro, né? De princípio, todo mundo vai... Né, não vai reconhecer ele como cristão, não vai aceitar ele, etc. Mas aos poucos ele mostra realmente isso aí. Né? Não escolhe tarefas para servir o mestre. E é isso aí. O Emmanuel é muito feliz nessas colocações. Até a leitura inicial, né, guarda a relação. Eu vou listar só um pedacinho, que ele diz assim, ó, eu, por minha parte, assim corro, não como a incerteza, de tal modo combato, não açoitando o ar. Aí o Emmanuel trabalha que ele coloca aqui, em relação a que nós, como aprendizes, a gente quer correr a 1000 por hora. Vai resolver problema aqui, faz o trabalho ali, faz o trabalho acolá, quem corre cansa. É isso mais ou menos que eu entendi ali. É isso, ele não escolheu tarefa, mas só que ele é o diferenciado, né, em relação a muitos de nós. Ele, o que queres que eu faça, eu vou fazer. E nós, que eu queres que faça, não fazemos. Você pode fazer por mim, é diferente. Mas... É isso? É igual quando a gente entra na casa espírita. O que é que eu posso, né, tirar daqui? Todo mundo tirou imagem, vou sair daqui. Né? Não, eu tirei a imagem que minha internet está horrível, né? Aí a gente entra na casa espírita logo no início, né? O que é que essa casa pode fazer por mim? Quando na realidade é isso aí, o que é que eu posso fazer pela casa espírita? O que é que eu posso fazer pelo Cristo? É isso aí que o Saulo, é o diferencial do Saulo para a gente. Nós queremos as tarefas que nos, né, dentro de nossa conveniência. O Saulo não escolhe tarefa, né, e se põe realmente à disposição. Vamos lá, Elisa? Vamos. Entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo,
Interroga com humildade o que deseja o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente, dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal, em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, um negocinho legal aí, né? Levanta-te, Saulo. Levanta-te. Porque durante todos esses anos ele esteve o quê? Uma vez para lá com o Chico, né? Chico, estão falando que você vai cair. E ele fala, meu filho, eu não estou preocupado com isso. Eu nunca me levantei. Mas isso aí tem muito a ver, o Chico andava em pé, né? O Chico andava em pé. Você levanta-se aí, tem uma profundidade enorme. Essa questão mesmo, que Saulo, agora que vai futuramente Paulo, né? Precisa se levantar. Precisa andar, né, a partir de agora, de uma forma totalmente diferente do que ele estava acostumado. Que ele não andava, estou falando espiritualmente. Espiritualmente ele não estava andando, estava caído. Esse levanta-te de Jesus aí é muito, né, forte, até para todos nós, né? Levanta-te, entra na cidade, ou seja, vai se relacionar com todos, e lá te será dito o que convém fazer. E as coisas vão surgir, né? Quando ele bota um pouquinho atrás, né? Não escolhe tarefa, as tarefas surgirão. As oportunidades, às vezes, né, surgem para a gente. Mesmo quando a gente está procurando algo para fazer, né, vão surgindo outras até. Então, se a gente prestar bem atenção na nossa vida, as oportunidades que eu estou falando em relação a essa questão de fazer bem, né, trabalhar espiritualmente que eu estou falando, não estou falando materialmente, não. Elas surgem da onde a gente menos espera. Parece assim que nós vamos passando em algum lugar e vem alguém e dá até um susto na gente. Meu Deus, se dirigiu a mim, olha a minha responsabilidade. Né? E aí a gente geralmente vê se pode atender aquele ou pedido, ou aquela solicitação, ou aquela dúvida. É muito grande. As oportunidades são imensas, enormes. Enormes. Bom, alguém quer falar? Desculpa, vai ser rápido. Esse termo usado aqui, levanta-te, ele poderia dizer para o Paulo, te levanta. Mas o levanta-te é levantar-se no todo. Levantar-se nas ações, nos pensamentos, nas ajudas, e não te levanta. Ele não mandou que Paulo se levantasse. Ele mandou, levanta-te, erga-te, caminhe em pé, caminhe realmente na direção certa. Esse termo, esse tempo usado aqui chama muita atenção nesse sentido, né? Não é o físico, né? É o espiritual, né? Exatamente. Levanta-te espiritualmente, não fisicamente, né? É isso aí. Vamos lá, Eli. Então, o moço Tarsense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado num mar de sombras. Prosternado, continuava chorando, causando piedade aos companheiros. Esfregou os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Aos poucos, começou a perceber a presença dos amigos que pareciam comentar a situação. Afinal, Jacó, dizia um deles, evidenciando grande preocupação. Que faremos agora? Acho bom, respondia o interpelado, enviarmos Jonas a Damasco, requisitando providências imediatas. Mas que se teria passado?
perguntava o velho respeitável, que respondia por Jonas. Não sei bem, esclarecia Jacó impressionado. A princípio, notei intensa luz nos céus e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro. Nem tive tempo de atender, porque no mesmo instante ele caiu do animal sem poder esperar qualquer recurso. O que me preocupa, pondera Demétrio, é esse diálogo com as sombras, com quem conversará ele. Se lhe escutamos a voz e não vemos ninguém, que se passará aqui nesta hora sem que possamos compreender? Aí vem as opções agora, né? Primeira opção, né? Mas não percebes que o chefe está em delírio? Objetou Jacó prudentemente. As grandes viagens com o sol causticante costumam abater as organizações mais resistentes. Além disso, como vimos, desde a manhã ele parece acabrunhado e doente. Não se alimentou, enfraqueceu-se com o esforço destes dias tão longos que vimos atravessando desde Jerusalém com grande sacrifício. Ao meu ver, concluía, abanando a cabeça, entristecido. Trata-se de um desses casos de febres que atacam repentinamente no deserto. Vamos lá, vamos para a opção 2. O velho Jonas, no entanto, de olhos arregalados, fixava o rabino soluçante, com grande admiração. Depois de ouvir a opinião dos companheiros, falou receoso, como se temesse ofender alguma entidade desconhecida. Tenho grande experiência destas marchas com o sol a pleno. Gastei a mocidade conduzindo camelos através do deserto da Arábia, mas nunca vi um doente nesses lugares com estas características. A febre dos que caem exaustos no caminho não se manifesta com delírio, com lágrimas. O enfermo cai abatido sem reações. Aqui, porém, observamos o patrão como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós. Resoluto em aceitar essa hipótese, mas estou desconfiado. Reluto em aceitar essa hipótese, mas estou desconfiado de que, em tudo isso, haja sinal dos sortilégios do caminho. Os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender. Viu? A rapaziada lá se reuniu aí. Vamos fazer um despacho contra o sol. Veja bem, eu estou brincando aqui, rindo, porque é o seguinte, isso aqui me lembra logo o quê? O espiritismo. Né? A doutrina espírita, a ignorância do povo em relação a nós, espíritas, em relação a uma reunião mediúnica, em relação ao que acontece, né, dentro de uma casa espírita, né? E é isso aí, né? Tem muita gente que acha que nós estamos mexendo lá com o pé rachado, com demos, com coisa ruim. É isso que nós estamos fazendo ali. Né? Nós estamos fazendo nada mais, nada menos que isso. E a gente está vendo que isso aí vem de séculos, né? Milênios, essas ideias aí. Tudo isso fruto de uma palavra, ignorância. Porque é uma coisa que nós temos que aprender. A gente só pode comentar alguma coisa, falar alguma coisa, quando a gente conhece o assunto, entende do assunto. E a coisa que nós geralmente não fazemos. A gente mete o bedelho em tudo. Depois que inventaram essa tal de internet aí, né, você bota lá uma flor e fala, uma linda rosa. Pronto. Não é rosa, é isso. Não sei. E começa um debate em torno de uma simples foto de uma rosa. Bem assim, bem assim. Não é? Entenderam? Bem assim. Então, isso aí é nosso, mas que é coisa que nós temos que consertar em nós. Tá? Não é só mas é uma coisa impressionante isso. Tá aqui mostrando para a gente, de uma certa forma, o que acontece, né? Se ele está doente, se é, se não é, ninguém sabe, ninguém viu, mas arrumaram já duas opções.
E a segunda, a partir de agora, é a mais provável. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse despacho que fizeram para o Saulo? Nós, há certo período atrás, nós conversamos, acho que foi até você quem puxou o assunto, que o Paulo estava envolvido. E Fui eu. foi. E realmente, e todo tribuno tem indicação do falante, né? Do médium falante, vamos falar assim. Né? Uhum. Todo tribuno. Os espíritos o influenciam. Ou ele vai levar para um lado, né? Ou levar ao lado B. Pois é. E o Paulo aqui, nesse momento, ele, além de escutar, ele viu a intensidade. Por isso que ele trouxe esse... E o Demétrio aqui ficou questionando. O que me preocupa, ponderava Demétrio, é esse diálogo com as sombras. Porque desconhecem realmente. Né? E hoje em dia a gente vê muitos comentários aí que o pessoal atribui de montão aí a doutrina espírita, que é um pacto com o diabo, né? O diabo somos nós, Paulo. Na hora de fazer o mal para os outros, a gente manda pensamento, manda embosão, como você acabou de falar aí, né? Gasta uma fortuna com baboseira. Tanta gente aí tem necessitando aí de, pelo menos, comer alguma coisa. Ignorância. Mas Bom, vamos lá? Alguém mais Não, está comentando? não ignoramos que o doutor se consagrou à tarefa de persegui-los onde se encontrem. Quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel? Ofereci-me para vir a Damasco a fim de fugir dos meus parentes, que parecem seduzidos por essas doutrinas novas, onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos. Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugi. Eu aproveitou a viagem, se ofereceu como voluntário para não ficar em casa vendo essas coisas. É isso Eu aí. li aqui, eu já imaginei o Satanás com o tridente correndo atrás dele. Pois é ignorância, de novo, vamos repetir essa palavra. Por isso que quando falo alguma coisa, às vezes eu estou na rua, né? Quem convive no meio de tanto evangélico, sabe disso? Escuta às vezes essa questão aí do tal, os espíritas, isso. Eu não vou tomar a bandeira do espiritismo para fazer, não há necessidade. Não há necessidade. Eu poderia até falar assim, olha, a tua igreja eu conheço. Não tem nada a aceitar de... Né? Eu conheço como conheço vários outros. Mas o espiritismo vai criar uma celeuma, um problema, é melhor ficar calado. Até que o Barack Obama falou uma coisa que eu achei muito interessante uma vez, ele falou, né? Quando o ignorante quiser falar, ouça apenas. Cale sua boca. Deixa ele falar. Tá? Alguém quer comentar? eu gostaria Boa só, noite. de comentar lá no capítulo, caso daquele sacerdote, ou melhor, senador lá dos fariseus, para mim é senador, mais político, dele. Foi à noite lá conversar com Jesus. Mas Nicodemos? é o Nicodemos, eu velho, será que eu tenho que entrar aí no ventre da minha mãe? Poxa, mas você, né, sacerdote, não sabe. Mestre. Então, para mim, isso aí foi pegadinha. Eu já avaliando, para mim foi pegadinha, querendo pegar. Né? Ou que, se não foi uma pegadinha, mas com o intuito de tentar meu pensamento. Então, bem,
o povo judeu foi preso lá pelos babilônios. Babilônia tinha 2 metros de altura, gigantão. Está lá o reino dos gigantes. E isso, né, está escrito. Quem disse foi Isaías. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, mas o item lá, não sei se é 7 ou 8. Mas o interessante é que ele enriquece aqui o próprio Jesus, ele deixa claro, né, que é assim, tu, sacerdote, então eles foram presos pelos babilônios, os babilônios tinham contato também com os sumérios, eles eram assírios, né, os babilônios, não eram os assírios, hoje atualmente, obviamente, como ele andava no deserto, deveria ter contato lá com aqueles territórios ali com os egípcios. E esse povo aí tratava dessa questão. E também o judeu tinha alguma coisa de conhecimento em relação lá o que veio de Sócrates, que veio de Platão, que era da Grécia lá. Eles viviam também ali em choque, né? Penso. Não, os judeus, né, dentro do nível deles de estudo, eles tinham a Kabbalah. A Kabbalah que fala, é Kabbalah, né? A Kabbalah que era bem espírita, digamos assim. Até hoje tem. Se chama de mística judaica. Quando a gente vê escrito em algum lugar, não sei o que, a mística judaica é a Kabbalah. Então, Não essa daí do mercado financeiro, não. Estou falando de estudiosos, né? eu não sei, eu não posso falar que eu não conheço, eu desconheço, então eu não sei. Tem a Gematria, que é a leitura por números, tá? Através de números, eles estão dentro da Bíblia e fazem uma jogada lá interessante, logicamente inspirados, né? Tem um monte de coisa que aqui se chama numerologia, tem um monte de coisa que os judeus, né, faziam e não está registrado na Bíblia, porque nós temos 2 tradições, a oral e a escrita. A Bíblia é a tradição escrita. A oral era aquela que era passada de gerações em gerações por mestres, para discípulos, né? Não era todo mundo que tinha condições de aprender aquilo. Mas vieram trazendo essa oral até onde puderam, até a queda de Jerusalém, né, no ano 150 por Tito, né? Ali eles até passam a parte da oral para livros. Uma parte da oral para livros, tá? Eu esqueci o nome delas, são 2 coleções, uma de Jerusalém e a outra de outro lugar. O nome dos livros. São 60 e poucos livros, que é onde está a tradição oral. Né? Aí tem um pouco mais, é um negócio mais espiritualista, digamos assim. E tem mais um detalhe, tá? O Paulo, aliás, e o João, naquela época existia uma palavra chamada gnósticos, a gnose, né? Que é justamente também esse modo de ver as coisas espiritualmente. O Paulo e o João evangelista eram considerados gnósticos, naquela época. E mais outros, né? Estou falando deles 2. Né? Então, a visão deles já era mais diferente mesmo. Era bem diferente do Paulo. Desse nosso amigo aqui mesmo, né, o Jonas, né, que viu Satanás e fugiu de casa, né? Podia dar de cara com ele, tridente, tudo na mão. Bom, alguém que mais quer comentar? Não, deixa eu só fechar aqui. Então, Jesus disse para ele a questão do espírito. Vai, nós não sabemos. E vem a reencarnação aí. E nós não sabemos de onde vem. E até tu, Brutus, não sabe disso. Portanto, esse grupo de sacerdote aí criou-se essa situação, aí na minha opinião, por interesse pessoal. Ó, estou olhando para a Fran de lado aí, ó. A Fran foi judeu, hein? Joguei pedra lá, mas não foi judeu, não. Foi, a coroinha. O Kipá, né? O Kipá, a marca do Kipá ficou antiga. Rapaz, aí. Vai. Pois é isso aí. Eu não sei o que eu fui, não, mas eu não devia ser boa coisa, não. Então, vamos lá, Elisa. Recolhido em si próprio, surpreendido no meio das trevas densas que o envolviam, Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota.
Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. Acudiram todos solicitamente. E aconteceu? Perguntou Jacó, preocupado e ansioso. Estamos aflitos por vossa causa. Estás doente, Senhor? Providenciaremos o que julgardes necessário. Saulo fez um gesto triste e acrescentou. Todo mundo falava, não deixava nem ele responder. Estou cego. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. Eu vi Jesus Nazareno, descontrito, inteiramente modificado. Jonas fez Espera aí. Jesus deixou ele cego? Como é que é essa história aí? Estou cego, eu vi Jesus de Nazareno. A luz demais cega. Ó. O que é que ele vai fazer agora? Daqui a pouco, não agora. Ele vai ver que essa luz demais está atrapalhando ele. Ele vai lá para o deserto, de Dan. Não, mas isso é mais na frente. Tá? Para ele poder enxergar Jesus, sem se tornar, sem ficar cego. Não adianta pregar o evangelho sem conhecê-lo. Ele era um homem que estudou muito, né, a questão das leis da Torá, né, da Bíblia, que lá é o Taná. Estudou muito o Taná. Mas ele, na realidade, quanto ao evangelho, que era uma coisa boa, as novas, ele tinha muito a fazer as conexões dentro do que ele conhecia. A luz demais cega. Nós tivemos isso aonde nessa semana? Em qual estudo? Estão lembrando? O Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Vamos lá? Alguém quer falar? Eu vi Jesus Nazareno, descontrito, inteiramente modificado. Jonas fez um sinal significativo, como a afirmar aos companheiros que tinha razão, entreolhando-se todos muito admirados. Entenderam de modo instintivo que o jovem rabino se havia perturbado. Jacó, que era pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e assentou. Senhor, lamentamos vossa enfermidade. Precisamos resolver quanto ao destino da caravana. O Dr. de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais se coadunara com o seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza. Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, e a voz reticência quebrantara-se dolorosamente, comprimida de grande angústia, para concluir em tom amargo. Faço como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais me pertenço a mim mesmo. Caramba, hein? Não sou eu mais que vive, o Cristo que vive em mim, não é isso? Vamos lá. Ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os 2 companheiros à parte e explicou. Vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, enquanto me dirigirei à cidade próxima com o doutor, a providenciar da melhor forma. Só um minuto, gente. Levá-lo-ei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto extremamente perturbado. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo
naquela hora, submersa em trevas densas e profundas. Tinha a imaginação repleta de conjecturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Alguém se lembra desse glorioso minuto antes do Saulo? Viva 2000 anos? Do Públio. Minuto de glória. Não. O minuto de glória é o séculos de sombra. Escolha agora. O minuto de glória é o séculos de sombra, né? O Públio escolheu séculos de sombra. O Saulo, não. Apesar de ele ter feito tudo ao modo dele, não sei se vai dar tempo. Na próxima página aqui ele vai falar uma coisa interessante, mas vamos embora. É isso aí. Eu acho que é por causa desse pedaço aqui, que muita gente diz que a transformação dele foi nesse momento na entrada de Damasco. Que está escrito aqui, ó. A lembrança do glorioso minuto da sua transformação. Então todo mundo lê isso aqui e encara que aqui foi a transformação dele. Pode ser. Entendeu? Pode ser. A gente já comentou sobre isso. Você falou uma vez que não foi aí a transformação dele. Não, foi um processo. A transformação dele começa desde aquela visita de Sadoc à casa dele, que chama ele para na casa do caminho. Ali começa o processo. Ali ele vai conhecer, vai ouvir falar no carpinteiro, que ele ouvia falar que foi crucificado entre os banhos. Ali começa um processo. Um processo longo, né? Não, porque eu já vi várias pessoas falando que a transformação dele foi aqui. Nessa situação. Mas sabe por que você escuta isso? Porque quem pega o Atos dos Apóstolos, não há detalhes sobre isso. Dá essa passagem apenas, ou seja, dá a impressão que a transformação foi ali. Viu Jesus? Me transformei que eu vi Jesus. É isso que dá, essa impressão realmente fica. Porque esse livro aqui, conforme o Haroldo Dutra fala, é o making-off do Atos dos Apóstolos. Então, os detalhes estão todos aqui. É muito interessante mesmo. Porque tudo isso que está aqui, digamos que 80% a 90% nós não saberíamos se o Emmanuel não tivesse abrido esse leque. E com certeza esse livro só chegou até a nossa mão com a permissão do próprio Saulo. Aí com a permissão do Paulo, e com a permissão do mais alto, que ele é altamente instrutivo para a gente, né? A gente tem, aí isso que fala, a gente vê que a transformação, ninguém muda de uma hora para outra. Não existe isso. Maria de Magdala, quando viu Jesus, ela foi lá, ouviu o discurso, ouviu outro, ouviu as palestras. Em determinado momento, ela realmente tomou a decisão. Chega, quero mudar. E foi realmente, houve aquela mudança também. Mas não foi assim, ouvi Jesus, mudei, não. Não houve isso. A natureza não dá saltos, todos nós sabemos disso. É nós mesmos. Ele é muito bom. Deu aí bastante tempo. Mas, assim, falando assim, desse jeito, eu tô lendo aquele livro Herculano, né? Eu já passei da primeira parte, que o vulcão Vesúvio entra em erupção, aí pega Herculano, depois pega Pompeia e tal. Aí o personagem principal da história consegue fugir a cavalo. E aí, naquela foina de fugir, aconteceram muitas outras coisas que eu não vou contar. Ele ficou na estrada e o pessoal que estava fugindo com ele continuou. E aí ele foi andando assim, meio cambaleante, até um lugar onde um senhor achou ele e levou ele para uma gruta. E ele ficou lá entre a vida e a morte na gruta. E depois de um tempo, ele tornou a si e ele via que aquele senhor todo dia entrava numa outra parte da gruta, que era fechada com uma cortina, esqueci como é que é o nome que eles botam a cortina. E aí ele um dia perguntou, que o velho estava falando de
uma transformação de um senhor que mudou a vida dele, de uma situação, contando, né? E ele, ouvindo a história, ficou assim, extasiado com aquela história, né? A princípio todo mundo acha que é fantástica e tal. Aí ele pediu que ele queria conhecer aquele senhor de quem ele falava tão emocionadamente, porque o velho que eles chamavam de eremita, ele se emocionava quando ele contava a história, né? E aí ele foi e levou ele para ver a cruz, né? Ele tinha a cruz lá e era o lugar que ele rezava para ele, e ele foi lá, ele rezou, ele se penitenciou dos erros dele antes de sair de Herculano, né? E aí ele se rendeu, digamos, ele disse que se rendeu àquele Cristo. Aí o servo dele veio buscar ele, encontrou ele, levou ele, mas ele nunca mais foi o mesmo. Tanto que ele prometeu que voltaria um dia. Ainda não voltou, nessa parte que eu estou, ele ainda não voltou. Mas eu acredito que ele vai voltar. Vamos ver se ele vai cumprir a palavra, né? Se ele vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar sim. Ele mandou ele voltou para a casa do pai é muito rico, ele mandou uma soma grande de dinheiro e mandou mantimentos para ele poder ajudar os pobres que ele ajudava, comprar comida, essas coisas. Mas ele disse que ele ainda ia voltar um dia para a total conversão àquele senhor, né? Vamos ver. Mas ele, né, nessa parte do livro, eu só estou contando isso para dizer que nessa parte do livro, ele já está dando sinais de mudança, já não tem mais aquele comportamento que ele tinha lá em Herculano, de quando ele era lá de Herculano, entendeu? Todo mundo diz que ele está diferente, está mais pensativo, meditando mais, né? Já não está tão impetuoso, já mudou bastante. Você vê aqui impetuoso, Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, vai ver que foi até ele que acendeu o fósforo lá do Paraná, acendeu o vulcão Vesúvio. Pode ser. Vou converter mais um monte de gente. Isso. Vamos lá. Beleza? Saulo recebeu as observações. Eu estou aqui nessa parte? É. Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança, sem uma queixa, sem resistência. Ouvia o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. O cara tá meio louco, né? Já imaginou dar o braço pro maluco? De repente puxa assim, tudo barbuda, puxa minha barba. Não, acho que ali era mais um medo do desconhecido, do que seria, do que tinha acontecido, do que ia acontecer também. Ia acontecer com ele, né? É. Com pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos em alguma visão indevassável no vácuo, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacó, seguiu a pé sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego, separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-se-lhe no coração opresso. Mas a visão do Cristo redivivo. Eu perdi. Mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor lhe estavam presentes na alma transformada de novo. Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-lhe forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Olha só o que fala aqui, né? Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Né? Jesus, no seu tempo, várias vezes no Evangelho, fala: eu sou a vida, né?
vida em abundância, né? Porque a morte só existe no caso nosso, né, para o corpo material, o espírito não morre. Então, Jesus é inacessível à morte. Aquele que está com ele, né, como ele fala também, né, terá vida eterna. Por quê? Consciente, né? Vida eterna consciente, né, desperto, digamos assim. Nós estamos falando do espírito, né? Então, Saulo, olha só a capacidade do cara, né? Já entendeu isso. Coisa que nós vamos levar talvez ainda um milênio para entender, ele está entendendo uma simples. Houve um preparo, todo um preparo numa simples visão. Peraí, tudo, ele fala antes, né, na hora lá, né, tudo que os seguidores do carpinteiro falavam era tudo verdade, né? Aí, as informações tinham chegado a ele, ele não acreditou. Agora ele está vendo tudo que é verdade, está raciocinando em cima. Essa cegueira aí é para isso, para ele raciocinar, para Então, ele, né, se encontrar. eu ia te perguntar isso agora. Essa cegueira não é a cegueira que ele tinha até o momento, vamos dizer assim, até o momento eu estava cego. A partir de agora eu vou enxergar. Sim, pode Não é ser mais isso. ou menos Mas, isso? Que essa cegueira era quem ele era, né? sim, Ele estava na escuridão. isso, Ele quando cai estava as na escuridão. escamas, é isso, quando É. cai as escamas, cai aquele velho homem. Não, É. isso é verdade, só que isso aí, veja bem, no simbolismo, que aqui o Emmanuel coloca que realmente ele ficou cego. Não, E foi tudo justamente bem. para ver esse momento. Mas Mas dá para você. é isso mesmo. É isso mesmo. Lá na frente, quando ele fala sobre essa questão de cair as escamas dos olhos, né? O que são essas escamas? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, etc. Sim, que Né? faziam parte do antes, quando ele É, estava na escuridão. Né? Porque exatamente. agora Ele, é uma luz nova, vamos dizer é, assim. o Ananias vem aqui, por ordem do mestre, de te restituir a visão. Ou seja, ele já estava, né, preparado para começar essa vida nova. Um novo olhar, né? Nova visão, novo homem. Aqui, É isso? mais abaixo, desculpa aí, aqui mais abaixo ele diz assim, acho que vem arrematar isso aí, essa expiação aí, ou prova que ele entrou aí com uma necessidade. Ó. Ele orientaria os seus passos do pecado, né? É, Dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho. Aqui tinha talvez muito assintoso nele, que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos dias de ilusão. Então estamos entendendo essa que a Elisa comentou, é isso aí. tá? Eu ia parar em cima desse conceder-lhe forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Que aí é mais uma coisa que é para a gente, isso aí. A dor como é que é? Tem que é seus eleitos, uma coisa assim. É o nome. É. E você vê só, eu entrei para o cristianismo, sou cristão agora, não estou seguindo o espiritismo, não sei o que, estou vendo Cristo, estou aprendendo Cristo, né? Mas olha só o que é que o Paulo está pensando aqui. E ele sabe dos erros dele do passado. Ele não está pedindo que esses erros sejam, né, aliviados, não, ele está pedindo forças para reparar. Entendeu, Jorge? Sim. Né? Diferente da gente. É, porque a gente Então, tem que aprender, porque a gente não pede para reparar, a gente pede para ser esquecido. ou então para força para superar. É Nós, diferente. nós que estamos no físico, né, Elisa? Mas a gente não sabe o que nós pedimos, né? A nossa ficha está lá. Não, eu digo, enquanto a gente está no físico aqui, a gente está pedindo assim, esquece aí, esquece aí. Há um tempo. Ó, Por enquanto, esquece aí, deixa para depois. Então, depois que a gente descobre que tem reencarnação, a gente fala, deixa para depois. Aí no depois a gente fala, mesmo que a gente diz agora, eu não sei o que eu fiz, cara, para merecer isso. é melhor nem saber mesmo. É, mas é assim que a gente reage, né? Pois é, então é isso aí. Ele já foi, olha só a inteligência do cara. Causas e causas. Entendimento. Né? Eu estou falando causas e causas. É.
Impressionado e triste, Jacó guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite, enquanto ventos sufocantes sopravam da imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacó, que desejava apressar a marcha, receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão, necessitava de um guia, mas Jesus recomendara que entrasse na cidade, onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. Vem cá, alguém aqui quer saber o que é que Jesus nos disse para fazer? Não é muito não, hein? Nós sabemos. Basta no nosso dia a dia, não é isso? Era preciso obedecer ao seu Salvador, só isso. Tem uma passagem do Clóvis Tavares, naquele livro Sabedoria de Emmanuel, e ele fala sobre o mandamento de Maria. Alguém se lembra? Nós já comentamos isso aí, sobre o mandamento de Maria. Alguém se lembra do mandamento de Maria? Não. Vou dar uma dica. O Evangelho de João. Outra dica. Considerado o primeiro milagre de Jesus. A multiplicação do vinho, Boda, isso. as bodas E de Maria Caná. chega. Isso. E Maria chega para os servos lá da festa e fala: olha, faça tudo o que ele pedir. Esse é o mandamento de Maria. Está lá no Evangelho. Façam tudo o que ele pedir. Tá lá. É um ensinamento. O senhor Clóvis Tavares que viu isso, né? Passa para a gente. É um ensinamento imenso. É o que Saulo está falando aqui agora, né? É preciso obedecer ao Salvador. Que o honrara, como nos honra. Então lá? São 8h30. Vai parar, vai continuar. Eu tinha que ler mais pedacinho, mas deixa, a gente para aí. Semana que vem, na quinzena que vem, a gente continua por aí. Era preciso. Não, faltava ler a visão. Vamos começar aqui. Faltava a visão. Que dia vai ser, São Roberto? Dia 14? Não. 14/9. Alguém quer comentar alguma coisa? 15. 15? Ah, hoje é primeiro. 1 mais 14, 15. Bom, as propagandas. Jorge, pode desligar a gravação? As propagandas na segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Quarta-feira,